Oi, oi, amores. Olá, quinto ano. Tudo bem com vocês? I hope you guys are good. I hope you guys are perfect. We are now starting another conversation class. This is Mr. Lima here, and we are at Dinamica School. Guys, please pay attention to this because we now are going to start our correction of the homework. Então, a nossa aula de hoje é correção da ficha Health Problems. Espero que vocês tenham conseguido fazer, né? Se surgiu dúvidas ou se tem alguma dúvida que vocês querem tirar ainda, podem me chamar lá no Class App, tá bom? Então vamos lá. Correção da ficha de Health Problems. Vamos lá. Vamos tentar resolvendo aqui com calma, tentar resolver com calma, com paciência, né? Então vamos lá. Primeira questão, vamos lá. What do you call a pain in the head or neck? What do you call a pain in the head and the neck? Certo? Me digam aí. What do you call a pain in the head or neck? You call a hit, a bad head or a headache? Então, como é que chama? A gente chama uma dor muito forte, né? Na cabeça ou no pescoço. Nós chamamos de headache. Então, já marquem aí no caderninho de vocês, headache, certo? Headache. Muito bem, vamos para a segunda questão agora. Headache, dor de cabeça, tá bom? Segunda questão. If you have chills, fever, muscle pains, you probably have, então, voltando, if you have chills, arrepios, fever, febre, muscle pains, oh my gosh, you probably have a cold, a flu, or constipation. Ok? Lembrando, cold é resfriado, certo? Resfriado. Flu, gripe, certo? Uma gripe pode gerar um resfriado? Pode, certo? Gripe é o vírus, certo? O vírus da gripe, certo? O vírus. É uma virose, certo? E cold é um resfriado. Cold é um sintoma, tá? E uma gripe, vírus da gripe é uma outra doença. É uma doença, na realidade. Tá? Então vamos lá. Se você tem todas essas doenças, constipation é constipação nasal, quando seu nariz fica entupido. Vamos lá. Se você tem esses sintomas aí, que são arrepios, febre, dores musculares, you probably have. Todos os sintomas casam com uma gripe, né, gente? Vamos lá, terceiro agora. When your body temperature is above the normal range. When your body temperature is above the normal range. Above, ok? Acima. You have fever, ok? You have cough or sore throat. Então, vamos supor, seu corpo está com a temperatura above, acima da temperatura normal. Então, vamos supor aí, quando um bebê, uma criança ou qualquer pessoa tem que usar o termômetro e o termômetro lá bate acima de 37 alguma coisa, né? Ou, por exemplo, 39, 40, né? Essa temperatura indica o quê? Febre? Indica tosse ou garganta inflamada? Certo? Geralmente, fever, né? Então a gente indica fever, febre. Muito bem, a fever. Quarta questão, então. If you eat contaminated food, you are suffering from. If you eat contaminated food, you are suffering from fatigue,
diarrhea, or food poisoning? Food poisoning, diarrhea or fatigue? Lembre-se que alguns desses a gente não viu em sala, né? Então alguns desses a gente está revisando e está aprendendo também. Food poisoning, para quem não lembra, intoxicação alimentar. Diarrhea, diarreia. Fatigue, fadiga. Então a pergunta 4 é o seguinte: se você comeu um alimento contaminado, você está sofrendo de, letra D, food poisoning, guys. Food poisoning. Intoxicação alimentar, muito comum, tá? Então tem que saber a procedência do alimento que vocês comem, alright? 5. What do you call a pain in the ear? Oh gosh, my ear is so painful. Oh, I can't even hear you. The pain is so hard that's going to my whole head. Oh gosh, what do you call that? 5. Bad hearing, earache, or deafness. Como vocês chamam uma dor muito forte, uma dor, não precisa ser forte, mas uma dor nos ouvidos, na orelha? How do you call that? Surdez, dor de ouvido ou maldição? Maldição, dor no ouvido ou surdez? Digam para o tio. Dor no ouvido, né, gente? Earache, ok? Earache. Marca aí B, earache. Agora o 6º. What do you call a head injury with temporary loss of brain function? What do you call a head injury with a temporary loss of brain function? Eita, isso é difícil, né? Mas não se preocupe, o tio vai ajudar. Como você chama uma lesão, né? Uma injúria na cabeça com a perca temporal da função cerebral? Eita, professor, você foi longe, né? Vamos lá. Chamamos isso de fracture, fratura. Chamamos isso de amnésia. Lembrando isso, de fratura é uma quebra, né? Pode ser, não precisa ser exatamente na cabeça. Podemos fraturar qualquer membro. Amnésia é quando a gente esquece das coisas. Mas a concussão, ou concussão, é exatamente isso que a gente tratou, que a gente falou, né? É quando a gente perde a função temporariamente do cérebro. Concussão, tá certo? Eu marquei aí concussion. Vamos lá, próximo, 7. If you have red spots, conjunctivitis, and 4-day fever, you probably have... Olha lá. If you have red spots, conjunctivitis, 4-day fever, you probably have... Nós chamamos isso de measles. Measles. Sarampo, tá? 8. If you have a throat inflammation, you have a sore throat. Sore throat, garganta inflamada. Uma inflamação na garganta, a gente chama de sore throat. Certo? 9. If you need to wear a cast on your arm, a cast on your arm, you probably have a fracture. Fracture. Uma fratura. Lembra quando a gente quebra que a gente precisa usar um gesso? É por conta da fratura, ou o osso foi fraturado, certo? 10º. What do you call it when you fall down a part of your skin starts to darken? Certo? Então vamos lá. O que a gente chama quando a gente cai, por exemplo,
e a sua pele, ou a nossa pele, começa a escurecer. Qualquer acidente, qualquer briga ou qualquer batida muito forte e a pele começa a escurecer naquela área. Nós chamamos de bruise. Bruise. Hematoma, tá? Vamos lá. 11. What do you call painful sensations caused by muscle contractions? Okay? Painful sensation, ou seja, uma sensação dolorosa causada pela contração dos músculos. Chamamos de, marquem aí, letra C, cramps. Marquem aí, letra C, cramps, cólicas. Certo? Cramps, cólicas. 12. What do you call it when a person has difficulty falling asleep? Quando a pessoa tem dificuldade de dormir ou de cair no sono. We call hysteria, hiccups ou insomnia. Nós chamamos de insônia a pessoa que tem dificuldade em dormir. Em seguida, what do you call a small pocket of fluid under the skin? Como é que a gente chama uma pequena bolsa, né, de fluidos abaixo da pele? Então, falamos aqui. What do you call a small pocket of fluid under the skin? Chamamos de bolha, né, blister. Temos o seguinte, 14. If you are feeling strong pain in your chest, you are probably having a heart attack, um ataque do coração, um ataque cardíaco. Em seguida, what do you call it when a person has high blood sugar? Ou seja, se uma pessoa tem uma taxa de sangue, taxa sanguínea de açúcar muito alto. We call diabetes, né? Em seguida, a person that has difficulty in defecating suffers from constipation. Eu falei em algum lugar que constipation era outra coisa, eu acho, né? Isso, eu falei aqui que constipation era do nariz, né? Congestion é do nariz. Constipation é isso, justamente dificuldade em ir ao banheiro, certo? Então, letra A, aqui é nasal congestion, tá? Nasal congestion, com dificuldade de ir ao banheiro, mas não é também a resposta. E aqui o tio confundiu, tá? Mas lembre-se que é 16 constipation, dificuldade em ir ao banheiro, constipação, certo? 17. People who have repeated unprovoked seizures suffers from epilepsy, ou seja, pessoas que têm repetidas, né, tremores, repetidas convulsões, né, chamamos de epilepsia. Em seguida, what do you call the shedding of dead skin from the scalp? Né, ou seja, essa queda de cabelo, essa parte morta de cabelo caindo, né, do seu couro cabeludo. Chamamos de dandruff, caspa. Em seguida, what do you call the symptoms that follow heavy alcohol consumption? Ou seja, os sintomas que aparecem depois de um consumo extravagante de álcool, né? Chamamos de hangover, ressaca. Em seguida, what do you call an injury to ligaments caused by overstretching? Then, podemos chamar de entorso ou entorsão. É aqui, ó, sprain. E isso se chama, né, estirar muito forte os ligamentos, tá certo, gente? Alongar com muita força. 21. What do you call a chronic inflammatory disease of airway? Ou seja, uma inflamação crônica, uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Chamamos de asma,
certo? Se, asma. Ou seja, gente, aí estão respondidas as questões de 1 a 21, certo? Da ficha Health Problems. Gostaria de continuar a aula de hoje revisando com vocês as partes do corpo em inglês. Partes do corpo em inglês. In English. Vamos lá. Esse aqui é ótimo para a gente ver. Esse aqui, vamos lá. You have eyebrow, sobrancelha. Check. Bochecha, chin, queixo. Mouth, boca. Eye, olhos. Chest, peito. Arm, braço. Wrist, punho. Palm, palma. Aqui nós temos leg, perna. Foot, braço. Knee, joelho. Finger, dedo da mão. Thumb, dedo polegar. Em seguida, aqui ao lado nós temos forehead, head, testa e cabeça. Nose, lábios. Nose, nariz, desculpa. Lips, lábios. Ear, orelha. Neck, pescoço. Shoulder, ombro. Elbow, cotovelo. Forearm, antebraço. Hip, cintura. Hand, mão. Thigh, coxa. Calf, canela. Shin, calf, tornozelo. Panturrilha. E shin, canela. Aqui nós temos toe, dedo do pé. Heel, calcanhar, certo? E ankle, tornozelo, certo? Toe, heel and ankle. Certo? Observando todas as partes do corpo aqui. Eyebrow, cheek, chin, mouth, eye, chest, arm, finger, thigh, thumb, leg, foot, palm, wrist. Forehead, head, nose, ear, lips, neck, shoulder, elbow, forearm, hip, hand, thigh, shin, calf, ankle, toe and heel. Ok? Então, o estudo das partes do corpo são associados aos estudos dos problemas de saúde que a gente também já viu. Health problems. Vamos estudar também esse uso aqui, ó. Esse verbo que a gente viu nessa primeira parte das nossas aulas. E eu quero ver um pouquinho com vocês aqui também. Vamos lá. O verbo chamado de verbo there be, que tem o sentido de existir, de dizer que algo existe, certo? O there is, ele conjugado no singular, ele aparece dessa forma, there is. Conjugado no plural, aparece como there are. Contudo, ele pode aparecer no uso de uncountable nouns, ou seja, substantivos incontáveis. Portanto, aparece dessa forma, there is. Por exemplo, there is some milk in the fridge. There are books on the desk. Ou there is a book on the desk. Lembrando que o verbo there is ou there are, ou seja, o verbo there be, no seu sentido amplo, ele significa existe. Sendo there are
com seu sentido, né? Seu significado de existem, pois está conjugado no plural. Certo? Portanto, pode significar existe ou há. Há algo lá ou não há. Certo? Acabamos de ver o seu uso na afirmação, nas sentenças afirmativas. E agora vamos ver sua estrutura negando. Certo? Negando, vamos fazer o seguinte. Ao negar, nós colocaremos o verbo there is ou there are na frente, seguido pelo not. E podemos formar a contração desse jeito aqui, ó. There is, there isn't a pen, for example. There aren't any pens, ou there isn't any juice. Ou seja, there isn't a pen, não existe ou não tem um lápis na cadeira, na mesa. Aqui, there aren't any pens, eu estou falando que não há nenhuma caneta ou nenhuma caneta aqui, certo? E em seguida eu falo, there isn't any juice in the fridge, ou seja, não há nenhum suco na geladeira. O N ele pode ser usado nesse sentido, indicando e intensificando, dizendo que realmente não há nada do que você está falando, certo? Em seguida, já que eu falei do N, eu gostaria de falar também do some. O some eu posso usar justamente aqui, ó, dizendo, nas afirmações, dizendo que há alguma coisa. There is some milk, certo? Por exemplo, há algum, certo? Algum leite, por exemplo, na geladeira. Como é que fica então as perguntas? A pergunta fica dessa forma. Se eu for perguntar usando o verbo there is ou there are, eu vou ter que colocar o be na frente, o verbo to be na frente e depois o there. Por exemplo, se a afirmação for o seguinte, there is a cat on the chair, a afirmação vai ficar assim, is there a cat on the chair? Ou seja, há um gato na cadeira? Já se a afirmação for com there are, vai ficar o seguinte, are there cats on the sofa? Percebem? Vai ficar mais ou menos nesse sentido. As contrações são as seguintes, there's, contração possível de there mais is, ou there's, posso contrair o there com is e ficar assim, there's not. Eu posso contrair o is mais o not, ficando assim, there's not. E eu posso contrair o there, o are mais o not, contraindo assim, ficando there aren't, certo? Ao perguntar quanto a quantidade de algo, eu posso usar o there are, por exemplo. How many algo existem aqui? Quanto de algo existe na tua casa? Quantas lapiseiras você tem? Quantos livros de inglês você tem na sua casa? Quantos lápis você tem? Certo? Então, nessas perguntas, por exemplo, você vai usar tanto na pergunta quanto na resposta. Por exemplo, how many students are there in your class? Por exemplo, quantos estudantes há na sua sala? How many days are there in February? Por exemplo, quantos dias há em fevereiro? Então aqui você já pode também utilizar aqui na pergunta. Você percebe que você usa na pergunta quantos estudantes há na sua sala e quantos dias há em fevereiro. Você também vai utilizar na resposta. Por exemplo, there are, 20 students. Por exemplo, há 20 estudantes. A mesma coisa com os dias aqui. There are 28 days. Certo? Então percebam aqui, esse é um verbo muito importante, pode ser usado no singular, no plural e também para substantivos incontáveis, como vimos aqui. Ok? Uma outra coisa que o tio gostaria de ver são os cardinal numbers, números cardinais.
de 1 a 1000. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Abriu, vamos lá. De 1 a 1000 é muito fácil, certo? Porque de dezena em dezena vai ficando super fácil, super easy. E a gente já viu, vocês já viram nas classes anteriores. Então, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois vocês têm 20. E depois de 20 até 30, de 30 até 40, é só vocês colocarem, repetirem as dezenas e colocarem 1 até o 9 do lado. Certo? Super fácil. Então as dezenas, 20. Primeira dezena eu tenho 10, segunda 20, 30. Certo? Muito fácil. E aí eu tenho 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Temos 40, 50, 60, 70. 80, 80, 81, e segue até 9. 90, até 99. Certo? Sempre colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sendo que para esses números maiores, certo? Tentar aumentá-lo. Eu tenho, por exemplo, números que são grandes, como 100. 100. 100 é 100. Para colocar a unidade lá atrás, né? Eu colocarei o seguinte: 101. 102. E por aí vai. Lembre-se que a unidade fica lá no finalzinho. Se eu quiser colocar a dezena, 210. 210, 210. 400, percebam? E aí vai aumentando. 100 é 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, percebam? 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. 900, se eu estiver falando, por exemplo, 990, 990, eu estou falando 990, 990, 990. Agora o número maior que eu queria que vocês lembrassem é 1000. 1000 é o 1000. 1000. Então, o 1000 é a unidade dos milhares, certo? 1000, o milhar. Então, posso falar 1000, 2000, 10,000, 100,000. Eita, professor, 100,000, sim. 100 mil, 100 mil, 100,000. E por aí vai. 100,000, 1 million, 10 million, certo? Assim também vocês podem exercitar com esse número aqui de baixo, olha. Olha que número legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse número fala o seguinte. Olha que numerozão grande. 123 million. Então, temos 6 casinhas. As primeiras 3 lá da ponta esquerda são milhão. Depois, 456,000, seguido por 789, ok? Então, tivemos 123 million, portanto, 123 milhões, 456,000, 456 mil, 789, portanto, 789. Ok, gente? Não se esqueçam também de estudar, que vai lembrar aqui para vocês, estudar da primeira aula até a página 11, tá? Esse é o exercício que eu vou passar para vocês do livro Brick by Brick. Então, revisem aí e tenham uma boa prova, tá bom? Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye, guys. See you.